Olá a todos, meu nome é Geraldo, e eu estou aqui representando a comunidade espírita Caminheiros do Amor, que fica na cidade de São Paulo, lá na rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, em Santo Amaro. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui, com todos vocês, para que possamos estudar mais algumas questões da obra O Livro dos Espíritos. Mas como então fazemos sempre antes de nós iniciarmos as nossas reflexões, vamos primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui envolvidos com essa condição de aprendizado. Vamos agradecer a Jesus pelo teu Evangelho, esse Evangelho bendito, que nos ajuda tanto, que norteia a nossa vida. Também vamos pedir aos nossos irmãos do plano maior, que nos envolva em muita paz e em muita serenidade durante esses minutos que nós vamos passar aqui. Então, hoje nós vamos refletir aqui sobre as questões 522 até a questão 524, que o tema é o pressentimento. Então, nessas questões, no diálogo lá que Kardec teve com os nossos irmãos do plano maior, ele iniciou com a questão 522, fazendo o seguinte questionamento: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Vejamos então a resposta dos espíritos aqui. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Então, aqui nessa primeira parte da resposta, nós já podemos ver que, como nós falamos há semanas atrás, sobre os nossos anjos da guarda, os espíritos nos recomendaram que nós deveríamos ter sempre o hábito de manter um diálogo, uma relação mais próxima com os nossos anjos da guarda, para que nós estivéssemos sempre envolvidos e melhor protegidos sobre essas questões que às vezes nos afligem. Sobre a questão aqui, no caso, do pressentimento, que pode ser a voz, pode ser um aviso desse nosso anjo da guarda, nos orientando, nos passando, talvez instruções de como devemos fazer algo, se devemos fazer ou se não devemos, que caminho seguir, se vamos por aqui, se vamos por ali, dependendo da circunstância, Então, é o que nos traz aqui nessa primeira parte, porque continua aqui os espíritos, que tem uma outra possibilidade, essa condição do pressentimento. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência. Isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e essa impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando se aproxima o momento de sofrê-las, e isso se torna um pressentimento. Muito bem. Então, nessa segunda parte da resposta aqui dos espíritos sobre essa questão, o que ele está dizendo, o que eles estão nos dizendo aqui é que isso pode ser uma vaga lembrança que nós trazemos no nosso íntimo, porque a questão é assim, nós sempre ou normalmente nós falamos que nós esquecemos o nosso passado quando nós nos reencarnamos. Mas, na verdade, o espírito em si, ele não esquece. O que acontece é que ele tem um bloqueio momentâneo das vidas passadas e das suas escolhas. Isso é um bloqueio momentâneo. Porque depois, quando a gente desencarna, quando o espírito deixa o corpo de carne e retorna ao plano espiritual, tudo volta para o seu íntimo. Você volta, o espírito volta a ter conhecimento de tudo na sua vida.
Então, não é que ele esquece, ele tem um bloqueio. Então, quando nós estamos aqui encarnados, nós sofremos esse bloqueio, mas essas principais situações da nossa vida ficam latentes em nós, né? Então, essas escolhas, quando elas estão prestes a acontecer, né? Essas provas que nós escolhemos estão prestes a se realizar, meio que nós temos uma vaga lembrança, vem assim em nós, né? Essa condição, para que nós possamos não lembrar totalmente, né? Mas como isso está no nosso íntimo lá, no nosso ser, isso vem como se fosse um pressentimento, assim, meio como se fosse, parece que eu já vi algo, já vivi algo mais ou menos parecido com isso, nos dá essa impressão, né? A gente meio que tem uma impressão de que estamos começando a viver algo que nós já vivenciamos, mas na verdade isso que quando aproxima os momentos, né, de nós passarmos por essas provas, vivermos algumas situações específicas em nossas vidas, isso está latente no espírito, né? Então, isso se faz como se fosse um pressentimento que a gente tem daquilo que pode acontecer, ou daquilo que nós deveríamos fazer, ou coisa mais ou menos parecida, como se, eu já vivi essa condição. Isso parece que já passou na minha vida. Então, a gente tem essa condição aí, dessa vaga lembrança no nosso íntimo, né? Então, a gente viu aqui duas condições, que pode ser a voz dos nossos anjos da guarda, né? Dos nossos amigos do bem, do plano espiritual, que estão a nos intuir sobre o que fazer, ou também pode ser, né, essa condição de nós trazermos essa vaga lembrança aí no nosso ser e nos colocarmos numa condição de estarmos tendo um pressentimento daquilo que vai acontecer ou daquilo que nós deveríamos fazer, alguma coisa parecida, né? Então, esse tema é um pouco extenso, né? E aqui nós não temos muito tempo para trabalhá-lo, mas também, só para a fim de contextualização, Kardec traz, lá nos livros dos médiuns, do capítulo 15, um tema também ligado aqui, que é dos médiuns de pressentimento, ou seja, então ainda tem uma terceira possibilidade, além de ser uma intuição, né, de algo que nós já planejamos no futuro, pode ser um aviso dos nossos anjos da guarda, ou ainda pode acontecer de ser uma condição de mediunidade. Então, aqui no item 184 do capítulo 15, lá do livro dos médiuns, Kardec diz o seguinte: o pressentimento é uma intuição vaga das coisas futuras. Algumas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode ser devida a uma espécie de dupla vista, que lhes permite entrever as consequências das coisas atuais e a filiação dos acontecimentos. Mas, muitas vezes, também é o resultado de comunicações ocultas. E, sobretudo, neste caso, é que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiuns de pressentimentos, que constituem uma variedade dos médiuns inspirados. Então, Kardec traz aqui mais essa informação para a gente, que além daquelas condições que nós já citamos acima, ainda pode ser que tenha a condição da mediunidade, né? Aqueles nossos irmãos que têm essa condição, né, orgânica, né, de trazerem uma condição da mediunidade por inspiração, né? Então, a gente também tem essa condição. E ainda tem mais uma citação aqui, nós vamos só fazer a citação,
que na Revista Espírita, lá de 1858, de março de 1858, Kardec traz mais um pouquinho sobre esse tema aqui. Então, se alguém, porventura, quiser dar mais uma estudadinha, procurar lá na Revista Espírita do mês de março de 1858, que ele tem mais um pouco de explanação a respeito dessa condição aqui do pressentimento. Então, a próxima questão, 523, como os pressentimentos e a voz do instinto são sempre um tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Bom, realmente, de fato, Kardec está afirmando aqui aos espíritos que esses pressentimentos e a voz do instinto, para nós, são sempre assim vagos, não é uma coisa muito ostensiva, né? Então, neste caso da incerteza, né, se isso é uma coisa real ou que tipo de atenção devemos dar a essa condição, então a gente fica nessa incerteza, o que nós devemos fazer? Os espíritos, né, deram a seguinte resposta: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, que é o soberano Senhor de todos, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então, novamente aqui os espíritos estão trazendo aqui para que nós possamos buscar os conselhos, buscar uma relação com o nosso anjo da guarda, procurar, nesses casos de incerteza, de ações que devemos tomar, no silêncio do nosso íntimo, pedir para que o nosso anjo da guarda nos auxilie sobre que decisão devemos tomar, o que devemos fazer, que caminho devemos seguir, né? Então, mais uma vez, os espíritos aqui nos traz essa condição. Mas também aqui, nessa condição da incerteza, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, nós temos lá, né, Kardec trouxe juntamente com os espíritos um modelo, né, de uma prece para que nós possamos fazer a Deus e aos nossos espíritos do bem quando nós queremos pedir um conselho. Então, lá no item 24 da coletânea de preces, a gente tem o seguinte: quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as seguintes questões: aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? Então, quando nós estivermos assim numa condição de indecisão do que fazer, façamos primeiro esses 3 questionamentos. Vai trazer prejuízo para alguém se eu fizer isso? Vai ser proveitoso para alguém, né? E se agissem assim conosco, nós ficaríamos satisfeitos? Né? Então, já é uma diretriz aí para a gente, quando nós estivermos em dúvida aí no que fazer, nós termos esses 3 questionamentos para fazer. E aqui, como nós estamos falando, lá no Livro dos Espíritos, na coletânea das preces, são modelos de preces. Não é que nós devemos ir lá, pegar cada uma dessas preces e a fazermos conforme está escrito lá. Não, são modelos. Nós podemos tanto seguir como está escrito, como também podemos nos basear no que está escrito para fazermos a nossa prece verdadeira. Porque, como sempre os Espíritos nos disseram, a prece que é válida é aquela que sai do nosso coração, com toda a sinceridade. Mas vamos ler aqui essa prece, quando nós estamos precisando de um conselho, quando nós estamos em dúvida. A sugestão, o modelo que tem lá, está dessa maneira: em nome de Deus Todo-Poderoso, inspira-me, bons espíritos que me protegeis, a melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro.
encaminhai meu pensamento para o bem e livra-me da influência dos que tentarem me transviar. Então, esse é o modelinho lá da prece que nós devemos fazer quando nós estivermos em dúvida sobre essas condições, né, desses pressentimentos que às vezes a gente temos, se devemos ou não fazer, se devemos seguir por esse ou aquele caminho. E aquilo que nós formos fazer, esse é sempre muito importante. Aquilo que eu vou fazer vai prejudicar alguém, vai prejudicar a mim mesmo, pode ser proveitoso para alguém, alguém vai ter proveito do que eu fizer. E se agissem assim conosco, nós iríamos gostar? É um parâmetro, né, para as nossas ações. E aqui na última questão, a 524, o questionamento de Kardec foi o seguinte: os conselhos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Muito bem. Os espíritos responderam o seguinte: em tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível. Frequentemente, porém, tapais os ouvidos aos conselhos salutares e vos tornais infelizes por culpa vossa. Então, nessa primeira parte da resposta dos espíritos aqui, perdão, na primeira parte não, nesta resposta, né, porque aqui já se encerra a resposta dos espíritos. Nessa resposta dos espíritos aqui, nós podemos observar que isso é uma realidade muito comum em nossas vidas. Nós não ouvirmos os conselhos ocultos que recebemos. E então, o que acontece quando invariavelmente a gente não ouve, invariavelmente nós tomamos decisões erradas e colhemos dissabores para as nossas vidas, porque nós fechamos os nossos ouvidos para esses conselhos, porque muitas vezes nós estamos querendo fazer coisas que nos satisfazem de alguma forma. Então, a gente fecha o ouvido a esses conselhos. E aqui tem o comentário de Kardec a respeito dessa questão. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Uma colocação bastante importante aqui feita por Kardec, porque normalmente, como nós não damos ouvidos a esses conselhos ocultos, né, dos nossos anjos da guarda, eles ainda utilizam as pessoas queridas que estão à nossa volta, né, sejam os nossos amigos ou familiares, para que nos aconselhem. Eles os intuem para que eles nos aconselhem de alguma maneira. Então, muitas vezes, chegam até nós, assim, em situações inusitadas, alguns conselhos que às vezes nem ninguém sabe que nós estávamos naquela dúvida, mas algum ente querido nosso, ou algum amigo, ou algum familiar, vem e fala alguma coisa sobre aquele tema que acaba nos esclarecendo, porque às vezes nós estávamos muito fechados à intuição dos nossos anjos da guarda. Na segunda parte aqui e final do comentário de Kardec, ele coloca o seguinte: examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e de que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houvera escutado. Então, isso é para a nossa reflexão, né? Que nós precisamos aprender a sermos mais sensíveis às coisas ocultas, às coisas invisíveis, ou seja, às coisas espirituais. E essa sensibilidade, nós podemos desenvolvê-la, nós podemos trabalhá-la em nós, né? Ela é suscetível de desenvolvimento. E o que nós precisamos, assim, de uma forma muito resumida, para desenvolver essa condição em nós? Nós precisamos ser pessoas mais tranquilas, menos ansiosas, menos pessimistas. Nós precisamos nos envolvermos menos
com assuntos difíceis, com coisas fúteis, e nos envolvermos mais com os assuntos do bem, com a amorosidade, com a fraternidade, né? Precisamos confiar mais na vida, confiar mais em Deus. Então, quando nós trabalhamos essas questões em nós, né, isso não quer dizer que nós vamos ou estejamos fazendo um curso, né, para sermos santos. Não, é uma condição que nós precisamos trazer para as nossas vidas, para que nós fiquemos mais sensíveis a esses aconselhamentos do plano espiritual, para que nós estejamos mais próximos do plano espiritual. Precisamos confiar que tudo está correto. Tudo que acontece na vida de todo mundo, na nossa, de todos, tudo tem uma razão de ser nas nossas vidas. Claro que isso aqui nos ensina a doutrina espírita, que essa condição de sabermos que tudo está correto, não quer dizer que nós devemos, quando acontece algo que não é bom com alguém, nós dizemos, então está tudo certo, que bom que está acontecendo. Não, não é nada disso, porque a doutrina dos espíritos vem nos trazer aqui a postura que nós devemos ter conosco. Não é para que nós julguemos as pessoas, julguemos os nossos irmãos. É um termo de conduta para conosco, não é para fazermos julgamentos. Então, se vermos alguém em dificuldade, por estar passando, né, como estamos agora, infelizmente, vivenciando lá no Oriente, essa condição dessa dificuldade, temos que ter compaixão por esses irmãos. Saber que esses irmãos que estão sendo responsáveis por esses atos, eles um dia responderão por isso, mas nós temos que ter piedade por eles não terem esse conhecimento. Termos compaixão por aqueles que estão sofrendo, passando por essas dores, por essa condição difícil. Então, é isso. Compreender que tudo está certo, mas é para trazermos como conduta de vida para nós, e não para julgarmos ou para criticarmos os nossos irmãos. Então, é isso, e também só uma citação sobre esse tema também, lá na Revista Espírita de 1859, eu acho que é de maio de 1859, Kardec traz lá uma entrevista que foi feita com um espírito, né, e que ele trouxe grandes informações sobre essa questão aqui em que nós estamos tratando, né, do Conselho dos Espíritos Protetores, e por não ouvirmos, né, essas condições, quais são as consequências que às vezes nós acabamos por sofrer. Então, é isso que nós temos, né, nessas questões, nesse vídeo dessa semana, e daqui a algumas semanas estaremos aqui fazendo outro vídeo sobre outras questões, para que nós possamos refletir mais um pouco. Então, mais uma vez, né, muito obrigado aí pela paciência de todos em me ouvir, e eu desejo muita paz e muita luz a todos que estão me ouvindo, e também para os seus lares e para todos os seus familiares. Até o próximo vídeo.